Teve uma pergunta aqui da minha mãe também, que me apareceu aqui agora, perguntando aonde que o Nelson... O que ele sentia mais tesão de fazer? TV, teatro ou... É TV ou teatro? Tá. Não, essa é merda. Não sei se você ouviu, mas ele falou que sua pergunta é merda. Vamos primeiro pra aquela de contrato, né? Achou legal. E do stand-up também, que você teve uma experiência. Não sei se ainda tá fazendo stand-up. A gente vai pra esse lado também. Vamos primeiro pra isso, porque a Globo agora tá trabalhando por obra, né? E você trabalhou por contrato, ou seja, ela podia te mandar pra qualquer coisa, né? Cara, como que funcionava? Isso foi uma coisa temporal. Porque antigamente, quando você tinha esse contrato de obra, você só tinha a hegemonia da TV Globo, graças a Deus, muito linda, muito nobre. O trabalho do Roberto Marinho é sensacional. O Roberto fez uma coisa incrível na televisão brasileira. Ele, evidentemente, ele teve as bênçãos do regime na época, não é? E não se pode dismissed essa informação. Então ele cresceu linda e bem. A TV Globo estruturou. E com a anuência de feras como o Bonifácio, o Boni, Walter Clark e enfim, Joe Wallach, que veio da Time Life, que ajudou a estruturar a televisão no Brasil. Era tudo muito começo, 1960 e pouco. Porra, pouca gente, pouca programação. Aliás, a gente tem que fazer um podcast só disso, para falar de TV, né? Então, essa estrutura toda dessa gente, Borjalo, um monte de gente que criou. O Boni, que é o maior gênio da televisão brasileira, entendeu? E o filho dele, o Boninho, também herdou esse feeling, essa maneira de fazer a coisa certa, tanto é que ele faz muitas coisas legais. O Boni, ele queria uma rede. Imagina antigamente você mandar uma fita para lá e para cá e nego botava o que quisesse. Então eles fizeram um negócio muito legal. Depois tem uma história do seu Roberto maravilhosa, né? O seu Roberto ligou, ele dava umas incertas na redação. Quando tinha o jornal, ele dava umas incertas para saber como é que estava, se o nego estava esperto ou não. Uma vez ele ligou lá pro jornal e falou assim: meu filho, me diga uma coisa. Alô, da redação. Me diga uma coisa, quanto é que foi o Botafogo com o Olaria? Ele falou assim: pelo amor de Deus, porra, espera o jornal sair, caralho. Porra, você vai ficar ligando pra redação assim, pra representar. Ele falou assim: meu filho, você sabe quem é que tá falando aqui? Ele disse: não. Quem é que tá falando? Ele disse: é o Roberto Marinho. Ele falou: e você, sabe quem é que tá falando aqui? Ele disse: não. Ele disse: graças a Deus. Que maravilhoso. Maravilhoso. Então tem histórias assim incríveis. Agora, nesse momento, onde o streaming está baforando no cangote da empresa, de todas as empresas de televisão. Qual é o seu caminho? De 25 anos para baixo, ninguém mais vê televisão. Eles estão ligados em outras coisas. Mas deixa eu entender, Nelson. Antigamente, era por obra ou era... Não, ele te contratava, pagava por mês e você estava à disposição? Isso não quer dizer antigamente ou atualmente. Tá. Era de acordo com o interesse que a empresa tinha na exclusividade daquele artista. Por exemplo, o Tony Ramos. Tony era contrato de obras de prazo longo o tempo inteiro, porque ele é fruto da casa. E ele nem sabia o que ele ia fazer. Não importa, ele está contratado. Tá. Aí terminou a novela, ele vai para Grécia. Pra outra coisa. E ele está contratado, ele continua ganhando sem aplicação, porque a gente ganha um percentual a mais por aplicação. O que é aplicação? Aplicação é, por exemplo, eu estou trabalhando, eu ganho um percentual a mais. O meu salário é X, o salário base é uma coisa. E aí, se você está trabalhando, você ganha o seu salário base e mais uma aplicação. Acabou a novela do Tony. Acabou a novela do Tony, ele fica ganhando só o salário. Ele vai passar férias, ele vai esperar, vai descansar a imagem, entendeu? A Glória Pires, o Tarcísio Meira, a Glória, o Antônio Fagundes, eles todos têm, entendeu? O tempo para... Não dá para emendar uma novela na outra. Claro, é complexo tem isso. Tempo. Entendeu? É complexo. Então, nesses tempos as pessoas estão reservadas para que elas fazem parte daquele elenco. Eles jogam nesse time, se estão jogando ou não. Se está no banco ou não, ele faz parte daquele time. Entendi. Agora, hoje, a pergunta do nosso querido internauta... Como que é o nome? Que é se é melhor ficar com obra certa ou com prazo longo. Então, você explicou o claro caso que hoje é obra a obra certa. Como que é? Hoje a obra certa, por exemplo, eu vou fazer uma minissérie. Lendas da Paixão. Entendeu? Tanto? É tanto. Eu vou te pagar tanto por mês. Quando terminar o contrato, quando terminar a gravação, beijo, tchau. E esse beijo, tchau, hoje em dia, é muito valoroso. Claro, você pode fazer Netflix, você pode... Porque você vai pra HBO, porque você tem a Amazon, você tem, enfim, outras coisas. Por exemplo, o Tony Ramos não poderia fazer um Netflix nesse meio tempo. Absolutamente.
Você tem uma liberdade maior Ele e tem o um risco contrato. maior. Ou seja, é bom pro ator que se vira, que se mexe, que tá sempre atrás de coisa, né? Uhum. Porque antes o cara ficava, tu tem o meu salário, tá tranquilo. Hoje em dia, Então, o cara tem que ficar achando o projeto, exatamente. produzir os próprios, né? Mas isso não é de contrato ou de contrato da pessoa. Qualquer pessoa, seja ator, seja dentista, seja advogado, seja qualquer enfermeiro, qualquer pessoa, você precisa se mexer. Que quem não se mexe não faz onda. Exatamente. Se você não faz onda, você não tem um reflexo. Entendeu? Isso é matemática, é física quântica. No teu caso, no Zorra, era mensal ou era por obra? Como que funcionava? Não, o seu eu era contrato? contratado por 1 ano, que era uma obra certa. Como o Zorro era direto, era 1 ano. Mas você poderia ser reaproveitado em outra... Você podia fazer participação em outras coisas. Poderia, e fiz, mas Fez? o Sherman era muito ciumento. Então, me Filha falaram da isso, puta. acho que o Niso falou isso. O Se você Sherman, fizesse... o Sherman tinha um ciúme. Rapaz, ele já chegou a me tirar de produção com figurino pronto, com tudo, eu no elenco. Mas E de tinha uma repente, competição dentro da casa? dentro então? da casa. Que doido. Dentro da casa. Quando eu fui, falei assim, o Nelsinho deu um problema aqui, a gente teve que escalar um outro ator. Que problema? Não sei. Quando eu ia ver, Era o o Sherman Sherman. tinha que me tirar do lá. Porque ele achava que se eu fosse brilhar em outro canto, eu ia abandoná-lo. E isso é um problema, isso é uma insegurança. Entendi. Eu não abandonaria o Zorra nunca se ele Exatamente. soubesse. Exatamente. Entendeu? Nunca, porque eu amei aquele programa, eu fiz aquele programa. E muitas pessoas foram pra lá porque eu chancelei. Desculpa a minha falta de modéstia, mas tinha Quem, muita por exemplo, gente que você indicou ou deu... Não é que indicou, cara, é que falava assim, tipo, porra, eu nunca vou fazer o Zorra. E que acabaram fazendo, como o próprio Tinha um pouco Evandro de Mesquita. preconceito. É mesmo? O Evandro acabou bom. fazendo um quadro que era Santinha, legal. com o Rogério Cardoso, que era o Nani Belo, Aí você e que era fala- uma graça. E Eu já você tava chegava lá. pro cara e falava, meu, faz. Não, eu não falava nada, era só o fato de eu estar lá. Entendi. A minha presença, que era um ator legal, bacana, Zé Ruela, como todo mundo. Mas eu fazia umas coisas que ele falava, caralho, tá funcionando lá. Maria Clara Gueiros. Ela já me falou, é a minha irmã, caralho, Sério? já me falou, Nelson, não faço. Mas Maria Clara, um belo dia aconteceu dela vir fazer com a gente, entendeu? O programa. E aí, enfim, tantas pessoas geniais que passaram por lá, Lolô, Ingrid, pô, sabe? Enfim, no Zorra total, tá? Que era total. Claro. Que nessa era fase. aquela coisa, né? Aquela alegria e bunda e coisas. E A alegria. Gema adorava. Cara, eu lembro de Zorra, é isso, é muita alegria. É sempre pra cima, pra cima, pra cima. Puta que pariu. Aqueles grandes, cara, Milton Gonçalves, Que você Jorge lembra de- Dória. Pô, entendeu? Quem que passou por lá que você... O Lúcio Mauro. Lúcio Meu Mauro, Deus, você cara. tá num camarim com esses caras. Exatamente, cara. Tony Tornado. Pô, Puta, o você Tony Tornado queria trazer aqui, mas tem não que tem trazer. história, cara. Tem que trazer, porque ele vai te dar aulas sobre Exato. o blues, sobre É. Ele morou nos Estados Unidos, ele foi cafetão nos Estados Unidos. Sério? Sério. Cara, Pergunta pra ele. Ele andava naqueles carrão conversível com aqueles casacos. imagina Estados o Unidos, background fala que o inglês. cara traz pra... Fala inglês fluentemente. Ele não vai falar que ele foi cafetão, mas eu falei, agora fudeu. Fudeu, Já vai tô ter que bêbado, agora tá ligado? contar essa